Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa terça-feira, hoje que tem jogo do Vasco, né? O Vasco enfrenta o Fortaleza pela Copa do Brasil. Mas nesse vídeo aqui a gente vai focar em falar sobre 777 e sobre a Vasco da Gama SAF, né? Porque temos aqui algumas informações para atualizar. O advogado da 777 garantiu que vai recorrer para a 777 recuperar o controle do futebol do Vasco da Gama. O Vasco SAF entrou com um agravo de instrumento contra a liminar obtida pelo CRVG. E também vamos falar sobre Crefisa, porque o jornalista PVC garantiu que a Crefisa não vai comprar a SAF do Vasco da Gama. Então, tudo isso a gente vai conversar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da KTO. Hoje tem jogo do Vasco, o Vasco enfrenta o Fortaleza em São Januário pela Copa do Brasil e você pode dar o seu palpite lá no site da KTO. Tá aparecendo o QR Code na tela, você aponta a câmera do seu celular, é direcionado ao site da KTO e lá na hora de fazer o seu registro você coloca o cupom MDG20, que o cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. A gente vai falar sobre Vasco e Fortaleza em outro vídeo, né? Vou fazer o pré-jogo depois. Nesse vídeo aqui a gente vai falar apenas sobre Vasco SAF 777 e todo esse imbróglio, né, judicial. A primeira informação é que a Vasco SAF entrou com um agravo de instrumento contra a liminar obtida pelo CRVG. A informação é que a medida da empresa pede a limitação de poder do CRVG caso a liminar não seja derrubada e requisita a formação de um conselho administrativo equilibrado entre os sócios. Então, é a Vasco SAF entrando com um agravo de instrumento contra a liminar do CRVG. A quarta vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou na quarta-feira passada, né, o pedido do CRVG e tirou o controle da SAF das mãos da 777. A decisão em caráter liminar é assinada pelo juiz Paula Sede Stefan. Fontes ligadas à SAF do Vasco entendem que o agravo de instrumento contra a decisão liminar favorável ao clube associativo é para proteger a governança da SAF e seus funcionários. Além disso, a SAF pede que a 777 perca o direito político em relação ao capital que ainda não foi aportado, em referência aos próximos 2 aportes que não foram realizados e que o clube associativo se limite aos 30% que detinha antes da liminar. No agravo, segundo fontes da SAF, não há uma sugestão de formulação de conselho administrativo. O pedido é que seja formado um quadro equilibrado entre os sócios do Vasco da Gama. Enquanto a Vasco SAF entrou com esse agravo, a 777 acionou a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, enquanto se prepara ali para recorrer da decisão judicial, né, que a afastou do controle da Vasco SAF. A informação do jornal Globo é que a 777 acionou, né, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Segundo a apuração da reportagem, a Embaixada pediu informações e vai investigar a situação. Pessoas ligadas à 777 explicam que a ideia é buscar irregularidades na liminar concedida pelo juiz e, caso isso seja aprovado, a embaixada pode considerar que houve um ataque ao capital americano no Brasil. O movimento é uma estratégia da 777 para poder se resguardar juridicamente e também financeiramente. A empresa já solicitou habilitação no processo e está preparando o caminho ali para entrar com o recurso, né, contra a liminar. O clima está bastante conturbado, né, na Vasco da Gama SAF. Inclusive, na tarde de ontem, segunda-feira, houve confusão e desentendimento na recepção do prédio comercial, onde fica situado o escritório da Vasco da Gama SAF, na Barra da Tijuca. Um perito indicado pela Justiça para analisar os documentos da empresa teve o acesso negado pela Vasco da Gama SAF.
A SAF entende que a perícia não tinha autorização para realizar o trabalho no dia e, segundo fontes ligadas à empresa, os peritos não tinham a documentação necessária. Então, o clima não está nada legal, né, na Vasco da Gama SAF, nessa guerra de bastidores entre 777 e CRVG. Enquanto isso, o advogado da 777 garante que vai recorrer, né, e que a decisão liminar não tem fundamento. O escritório que defende a 777 no processo confirmou ao blog do Diogo Dantas que vai entrar com recurso. Isso também não chega a ser uma grande novidade, né? O advogado Márcio Vieira Souto se apresentou na sexta-feira passada para informar sobre o caso e não houve necessidade da 777 ser intimada. Souto deixou claro que o recurso está sendo preparado, mas fez a primeira manifestação sobre a decisão do juiz. Abre aspas para o que ele disse. Vamos recorrer. A decisão não tem fundamento. Provoca uma insegurança jurídica para as SAFs no Brasil e pode prejudicar o Vasco por uma suposta inadimplência futura de uma empresa que já injetou 310 milhões na sociedade e que sanou quase todas as dívidas do futebol do clube. Fecha aspas para o que disse o advogado da 777. Bom, a gente com toda certeza vai ter aí muita confusão ainda em relação a isso nas próximas semanas. Enquanto essa confusão acontece, nos bastidores surgia a informação que a Crefisa, né, estaria aí próxima de talvez adquirir a parte da 777 e comprar a SAF do Vasco. Porém, uma informação de hoje do PVC é que a Crefisa e nem o seu presidente, né, seu dono, o Lamáquia, eles não vão adquirir a SAF do Vasco. Segundo a apuração do PVC, o Vasco já sabe que o empresário José Roberto Lamáquia não vai adquirir as ações da 777 na SAF vascaína. Nem Lamáquia como pessoa física, nem a Crefisa ou alguma empresa do grupo comprará os 70% pertencentes à companhia norte-americana 777, que foram reincorporados ao clube associativo, né, por medida liminar. Segundo a apuração do PVC, o Vasco segue à procura de investidores no mercado brasileiro e também no exterior. A 777 também está em busca de compradores, né? Tem o interesse também de vender a SAF do Vasco. A crise do Vasco com a 777 tem um novo capítulo a cada dia, a gente já conversou sobre isso também no decorrer desse vídeo. Então, nesse cenário, o Vasco está aí buscando parceiros que possam adquirir os 70% das ações da sua SAF, que pertencem à 777 e voltaram, né? Pelo menos 30 e poucos por cento voltaram ali ao clube associativo pela medida liminar. Segundo o PVC, o empresário José Roberto Lamáquia foi procurado, mas o Vasco já tem ciência de que ele não será esse investidor. Assim, o Vasco segue buscando novos investidores, porque a direção vascaína não pretende esperar para ter os seus bens bloqueados numa ação contra a 777 no Brasil ou ser incluído nos bens da empresa confiscados, seja na Bélgica, seja nos Estados Unidos, onde a empresa está sendo acusada de fraude. Então, tentei trazer aqui as informações sobre essa situação da 777, que cada dia que passa realmente parece que a empresa está indo para o buraco, né? Mas é claro que eles não vão abrir mão aqui do dinheiro que eles têm no Vasco e vai deixar para lá, né? É óbvio que vão recorrer, é óbvio que vão tentar, se for vender, valorizar, né? Até agora eles investiram 310 milhões, vão tentar vender por mais, enfim. Mas a situação da Crefisa parece que também deu essa esfriada de acordo com o PVC. É isso, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com o pré-jogo de Vasco e Fortaleza. Tamo junto, um abraço, saudações, até a próxima.